Diz aí, meu povo, olha só onde eu vim parar. Na cama da Liliane Miranda, nossa convidada de hoje. Mas antes da gente continuar aqui a nossa conversa, eu quero combinar com você. Vai ali, olha, aperta o sininho, né? Compartilha, se inscreva aqui no nosso canal, porque hoje o assunto vai bombar, viu? Nós vamos falar hoje sobre orgasmo. Quer saber mais? Massagens eróticas? Fica aí, eu vou ficar aguardando você se inscrever aqui no nosso canal e a gente volta já. Como eu falei, eu estou aqui, bem aconchegada na cama da Liliane Miranda, terapeuta tântrica. É assim, né, que diz? Correto. Menina, vamos falar um pouquinho aqui sobre essa profissão. Você estava me contando que tinha outra profissão e largou. Eu quero saber um pouquinho como foi essa mudança na sua vida. Então, na verdade, né, eu comecei a formação na área de engenharia civil, aí formei, e assim, desde a época da graduação, eu tinha muita questão da ansiedade, né, nas provas e tal. Então eu comecei a pesquisar sobre alguma alternativa de meditação, massagem, e aí eu resolvi fazer um curso, não de massagem erótica, e sim de massagem relaxantes mesmo. Shiatsu, ayurvédica, as massagens anti-estresse. Aí eu resolvi fazer esse curso pra eu mesma conseguir um relaxamento, melhorar a questão da ansiedade. Só que aí pesquisando sobre esse tipo de massagem, eu me deparei com massagens eróticas. E aí o que aconteceu? Eu comecei a explorar muito só na parte teórica e comecei a ver assim, alguns institutos que tivessem esse curso oferecendo, porque não é comum, não tem muito esse tipo de curso. Então eu comecei a pesquisar. E aí, quando eu pesquisei bastante, eu resolvi fazer um curso, né, que fosse na parte de erótica mesmo, de esse curso aqui eróticas. Mesmo? Não, esse curso ele tem em São Paulo. Hoje em dia, eles fazem os mutirões em algumas regiões, certo? Inclusive, eles já vieram aqui em Mossoró, dar uma palestra. Eu fiquei sabendo disso por um cliente mesmo. E aí eu disse, nossa, que bacana, mas eu não sabia que eles vinham às outras cidades. Eu tive que fazer mesmo em São Paulo. Então, nessa viagem a São Paulo, ainda era escondido da família, né? Eu dizia que estava indo trabalhar mesmo na área de engenharia civil, mas na verdade eu fui fazer um curso voltado para terapia tântrica. Então, assim, já trabalha muito essa questão do tabu, porque a família não aceita, às vezes... Até hoje não aceita. Faz quanto tempo já que você trabalha com? Mulher, eu fiz o curso em 2016. Então, assim, curso mesmo, a parte teórica mesmo, que eu fiz com respaldo como terapeuta tântrica desde 2016. Mas eu comecei a praticar mesmo as massagens em 2015. Só que eu ainda não tinha muito conhecimento, digamos assim, não tinha conhecimento. Aí quando eu fiz o curso e tal, foi que eu resolvi colocar pra frente mesmo a ideia, foi em 2016. E tudo escondido. E até hoje a família não aceita? Ninguém aceita, da família não. Assim, amigos que realmente gostam de mim, conhecem, sabem que é um trabalho sério, super aceitam e tal. Mas infelizmente ainda existe muito tabu por parte das próprias mulheres mesmo, né? Então é um tabu, ainda é. Você falou aí da questão da massagem, que existem 2 tipos de massagens que você realiza. Fale um pouquinho de cada uma, como funciona. Olha, elas são muito parecidas, tá? Hoje em dia são 3, porque eu fiz um curso voltado para outro tipo, então é a Lingam, Tântrica e Nuru. Só que muita gente acredita que Tântrica e Lingam são basicamente a mesma coisa. Você quer que eu explique cada uma delas? Explique, por favor. Pronto. Eu tô interessada. O que seria a massagem Lingam? Massagem Lingam é uma massagem, todas elas, todo tipo de massagem erótica tem o objetivo de expandir a questão da sexualidade. Então ela não precisa ser feita só em homem ou só em mulher, ela pode ser feita em homem, em mulher ou em casais, certo? Então ela é uma massagem altamente aberta, o público é qualquer público, de todas as idades, menos os menores de idade, obviamente, né? Esse tipo de massagem feita por um terapeuta tântrico não pode ser feito por uma pessoa menor de idade, tem que ter maior de 18. E... Ouviu, né, Petros? Você não vai poder fazer a massagem aqui. Aí, o que acontece? Na massagem Lingam, a gente vai fazer o estímulo dos chamados pontos eróticos do corpo. Então é interessante que o homem já vai conhecer os seus pontos eróticos. Às vezes o homem fica muito focado ali no pênis e não explora outros pontos. Então, quais são os pontos explorados? Testículos, pênis,
períneo, a cabecinha do pênis, saco escrotal, que seria toda a região do testículo, mamilos, nuca e toda a pele, que é o maior órgão, né, que traz sensações orgásticas, devido às terminações nervosas. Então, esse tipo de massagem vai ser feita com toques sutis, são basicamente toques com a ponta dos dedos. O produto utilizado seria óleo. Esse óleo ele não pode ter composição química e tem que ser o mais natural possível. E os mais indicados são de sementes de uva, girassol, amêndoas, coisas bem naturais, porque vai ser usado na região íntima, né? E o objetivo dela vai ser levar ao orgasmo. Então, como é que vai ser obtido esse orgasmo? Quando a gente vai fazer a técnica da sensitive, que é com a pontinha dos dedos, a gente vai explorando os pontos eróticos. No homem, a gente vai começar a fazer oralmente, a gente pode estimular oralmente ou não, vai depender do que o cliente quiser, os mamilos. E na região íntima não pode haver nenhuma interação oral, por questão de segurança da terapeuta e do cliente. Mas com certeza você recebe muitas propostas. Só que não pode ser feito, então a gente enfatiza bem. Porque até mesmo no curso, as terapeutas tântricas têm que ter isso em mente. A gente não pode fazer contato oral devido às trocas de secreções. Então não pode. E se houver uma terapeuta tântrica que abra essa possibilidade, obviamente na hora do oral, sempre com o uso do preservativo. E que seja um preservativo ultra fino para maximizar o prazer masculino. No caso, e se for feito para mulher, é o preservativo feminino. Mas o preservativo feminino eu não encontro muitos ultra finos, assim. No caso, o masculino ainda tem. Aí a outra possibilidade, que no curso a gente também vê essa questão, é de colocar o papel filme no caso da mulher. Realmente a gente sabe que não é a mesma coisa de um oral feito sem, mas que tem que ser feito com. Então, aí isso foi a massagem Lingam, que eu acabei de explicar, que é uma das mais pedidas. Então essa massagem erótica que você faz chega... É de uma certa forma, a gente pode dizer, uma masturbação? Isso. Que você faz tanto no homem como na mulher? Com certeza. Trocando assim, mesmo em miúdos, ela seria uma masturbação, só que uma masturbação com técnica, sabendo, conhecendo o corpo. Então, dentro desse conceito, a gente vai partir agora para a tântrica. Na massagem tântrica, a gente também trabalha a parte de respiração, certo? E concentração. Então, quando a gente inspira e expira, a gente acaba oxigenando o cérebro e tomando melhores decisões. Consequentemente, a gente trabalha a questão da ansiedade. Então, a ansiedade, ela causa, muitas vezes no homem, a dificuldade de ereção ou a chamada ejaculação precoce. Por isso que alguns sexólogos, eles indicam a massagem tântrica, a terapia tântrica, como tratamento para dificuldade de ereção e ejaculação precoce. Então, ela é uma terapia mesmo. Então, por isso que nós somos chamados terapeutas tântricos. E não massoterapeutas que fazem massagem sexual, digamos assim, massagem erótica. E sim terapeutas, porque é uma terapia. E como tem sido a aceitação do público? Graças a Deus, nas cidades em que eu faço esse tipo de massagem, ele é muito assim, tipo, uma procura é muito grande, porque não tem muita concorrência. A gente, às vezes, faz uns cursos e dentro desses cursos a gente abre a possibilidade de atender os outros públicos, né? Os públicos normais, os clientes normais. Porque a gente vai dar curso em uma cidade, por exemplo, quando tem uma demanda, e aí a gente coloca lá que está fazendo esse tipo de massagem. E nossa, a procura é enorme, porque muita gente já se interessa nesse assunto, né? Então muita gente pesquisa e a maioria das pessoas chegam para mim e falam da dificuldade de encontrar um profissional desse, porque basicamente não tem. Aqui na Sorol, além de você? Eu não conheço. Na verdade, eu conheço uma, só que eu vejo que ela trabalha muito na informalidade e que é uma coisa bem assim, escondida, digamos, porque pelo tabu da sociedade. E você, em algum momento, teve esse receio de tomar esse passo com relação ao preconceito? Sim, era bem escondido. Principalmente, eu nunca liguei muito pro preconceito da sociedade em si, porque eu sempre fui uma pessoa muito assim, como é que fazer, independente, nunca liguei muito pra opinião do outro, assim, de amigos e tal. Mas da família, sim, porque eu venho de uma família muito tradicional, católica, então as pessoas têm lá os seus princípios. Eu acredito em Deus, mas eu não tenho muito a questão de, tipo, achar que você procurar uma massagem erótica seria considerar, tipo assim, um pecado já partindo pra parte de religião. E a minha família, ela considera isso. Então, pela questão da família, eu tive muito receio, sim. Uma coisa interessante que quando a gente entrou aqui no seu quarto, que eu observei, que quando você estava ajeitando aqui a cama, uma Bíblia.
Então Pois você tem esse lado religioso? Com certeza, eu sou católica, certo? Só que eu sou uma pessoa altamente aberta. Então, assim, eu acredito muito em um pouquinho de cada religião, digamos assim. Então, não posso nem me considerar uma pessoa somente católica. Eu acredito que todos nós temos uma missão. E, no caso, eu já aceitei a minha missão como algo que fosse ajudar o próximo a entender melhor a questão da sexualidade. Porque eu já tive, eu falo muito isso, e é uma questão que hoje pra mim eu falo super tranquila, eu já tentei o suicídio devido ao preconceito da sociedade. Porque as pessoas vinham mesmo em cima de mim, meu Deus, foi um período muito conturbado. Então até hoje eu faço terapia, né, eu tenho acompanhamento com psiquiatra e tal, porque hoje eu já aceito e tal, já não tem mais uso de medicação, mas na época foi tão pesado o preconceito da sociedade, quando eu começou a ficar uma coisa bem... E as pessoas descobriram, né, principalmente a família, o preconceito foi tão forte que minha vida mudou, assim, foi bem, bem punk. Mas hoje em dia, graças a Deus, eu tô muito bem, assim, em relação a isso eu já entendi qual seria a minha missão. E eu acredito, sério mesmo, assim, bem, falo isso com toda clareza, que a minha missão hoje é ajudar as pessoas a entenderem melhor a sexualidade. Homens, mulheres e casais. Você falando aí da sua família ainda, você disse que ela não aceita até hoje. Até hoje. Mas como é o relacionamento de vocês? Porque uma coisa é não aceitar, mas respeitar a sua escolha, e outra é não aceitar e não querer contato com você. Como é? Não, a gente tem contato. Não, minha família não é assim. Graças a Deus, eles são pessoas que não aceitam. Eu não vou dizer que aceitam porque não aceitam. Mas eles respeitam, eles me tratam bem, eu falo com minha mãe, falo com meu pai e tal, mas... Eu não vou dizer que aceitam, que eles acham uma coisa normal, porque não acham, eles realmente não. E tem até pessoas, digamos assim, ó, eu tô aqui com contato com uma mulher que é casada, digamos assim, e de repente ela descobre que eu sou terapeuta tântrica. Eu percebo que tem algumas mulheres que têm receio. Eu já trabalhei na área de engenharia civil, que eu fui demitida do emprego porque a mulher descobriu que eu era terapeuta tântrica. Então existe sim muito, muito tabu. Então, tem um lado ruim e tem um lado bom. O lado bom é o lado que eu gosto do que eu faço, amo o que eu faço. O retorno financeiro é muito bom mesmo. Mas o lado ruim é o preconceito da sociedade. Então, tudo na vida, qualquer escolha você tem o lado bom e o lado ruim, né? Mas no início, pra você, foi difícil, assim, essa questão do tocar? Principalmente... Não, eu sempre fui uma pessoa muito aberta. É tanto que eu falo, antigamente a gente tinha uma palavra que o nome era ócio criativo. Então muitas pessoas, os nobres, eles viviam do ócio criativo. O que seria o ócio criativo? É você... Basicamente eles acreditavam que o não trabalhar era algo bacana, era algo comum, porque eles já tinham recursos financeiros. No meu caso, eu sou muito sincera, quando eu tô fazendo a massagem, eu não sinto como um trabalho. Eu sinto como... Eu não acho que eu tô fazendo um trabalho, eu recebo um retorno financeiro por aquilo. E a parte da sexualidade me interessa muito, então eu gosto muito. Não tive muito receio, não. Assim, muita gente fala, nossa, mas você fica de lingerie e tal, você não tem vergonha? Basicamente, não. Eu não entendo o porquê, mas eu sou uma pessoa muito aberta em relação a essa parte de, tipo, despida, sabe? Muitas meninas teriam vergonha, digamos assim. Quando eu vou fazer uns cursos, a terapeuta tântrica, quando tá fazendo curso, fica muito assim, dessa ideia de que, não tem como fazer vestida, por exemplo. Então eu não tenho muito esse tabu, essa vergonha, assim. Sou bem aberta. Sua vida... Vocês devem estar escutando um chorinho aí, viu? A nossa mascota aqui, que veio participar das gravações, viu? A Liz está aqui olhando e observando a gente. Liliane, você se considera assim que você é resolvida sexualmente? Assim, você sempre foi? Ou passou momentos da sua vida no início que você teve dificuldades? Digamos que isso assim, lhe ajudou? Quando eu descobri a masturbação, eu achava que aquilo era algo muito estranho. Mas aí quando eu comecei a entender e pesquisei um pouco o que seria isso, eu vi o quão benéfico é pra mulher, pro homem, enfim. Então eu fui uma pessoa bem resolvida até hoje em relação à sexualidade. E namorar também? Não, olha, eu sempre vejo assim, nossa, essa é uma pergunta que muita gente faz. Como é a questão do namoro? Eu acho que é muito difícil um terapeuta tântrico conseguir namorar com alguém que aceite por completo a sua profissão. Então eu já tive alguns relacionamentos e todos eles acabaram devido ao ponto de eu ser terapeuta tântrica. Nenhum homem aceitou. Às vezes há aquele interesse e depois já vai colocando condições. Para continuar, tem que tirar, acabar a massagem e tal. Então eu gosto muito. Eu não sei como é que vai ser.
a gente tem muitas incertezas na vida, né? Então, em relação a namoro e tal, eu não tenho vontade de acabar o meu trabalho, então não sei como é que seria. Enfim. Uma pergunta bem íntima. Você é hétero? Sim, é heterossexual. Eu tenho desejo sexual para mulheres, não. Mas faço a massagem em mulheres também. Porque é um trabalho mesmo. É um trabalho formal, então a gente faz. Gente, o negócio tá bom, viu? A gente agora conheceu um pouquinho aqui sobre o lado da mulher, né? Eu tô falando aqui um pouquinho também do lado profissional da Liliana. Mas a gente vai parar por aqui e a gente vai continuar esse programa próxima semana, onde a gente vai explicar melhor aqui algumas coisas, né? Falando até sobre alguns tabus. Ela citou aqui a questão da masturbação. E a gente viu que até por esses dias a gente até fez uma postagem, né, Cauã, no nosso Instagram sobre masturbação, a diferença entre a masturbação masculina e feminina. E eu pude observar desses dias, Liliana, muitas postagens em outros Instagrams falando sobre esse assunto. Então, não deu pra gente falar tudo agora não, que o nosso tempo tá acabando, a gente vai ficar por aqui, a gente conheceu um pouquinho a Liliane, como é que ela começou esse trabalho. E próxima semana a gente sim vai falar um pouquinho sobre masturbação, sobre orgasmo, sobre um monte de coisa aqui que eu vou tirar as dúvidas, certo? Que eu sei que é de muitas de vocês que estão nos assistindo. Então, aguarde, acompanhe o nosso canal aqui e próxima semana a gente continua esse bate-papo. Aonde? Aqui na cama da Liliana.